nosso contato, portanto, com o prefeito municipal de Major Gercino, o prefeito João José Davi, agora no PSD. Ele que inicialmente, prefeito, vai destacar que recentemente o município de Major foi agraciado com R$1.700.000 assinado, portanto, o projeto SC Rural, que vai beneficiar o interior do município. Tive a felicidade de, na quinta-feira passada, estar junto ao governador do estado e mais 9 prefeitos do estado, assinando o convênio do SC Rural, um convênio polêmico que a Câmara não queria aprovar e depois veio então a aprovar. Esse convênio destina-se à melhoria de estradas na bacia leiteira, que é chamada lá no Alto Vale, então vai beneficiar a localidade de Campinho, de Diamantes, Rio Café, outras localidades lá. Então, para que nós possamos dar condições de boas estradas àqueles agricultores, lutadores, aqueles guerreiros que ganham o seu dia a dia na lavoura, na labuta do seu trabalho. E então, com esse 1.700.000, nós vamos certamente conseguir melhorar ainda mais as estradas vicinais, as estradas municipais, que nós já viemos nesse mandato dando uma especial atenção àqueles produtores, mas com esse recurso nós certamente ainda vamos dar melhor condições a eles que tanto trabalham, a eles que estão lá no interior, a eles que lutam e a eles que merecem esse investimento, porque nós fizemos bons investimentos aqui no centro da cidade e queremos deixar também a nossa marca lá no interior e fazendo com que essas pessoas que lá vivem tenham condições de vida um pouco melhor, que também nós venhamos desta forma evitar o êxodo rural, porque eles estando lá trabalhando, estão construindo, estão produzindo para o Brasil, estão produzindo para aqueles que vivem na cidade. E eles estão lá nas suas propriedades, bem colocados, bem instalados, mas precisam sempre de melhores condições de estrada, sempre melhores rodovias. Com este convênio nós vamos conseguir melhorar para eles. Foi uma felicidade que nós tivemos o município pequeno como Major Gercino, mas tivemos a felicidade de assinar o maior convênio, que chegou a praticamente R$1.700.000. O governador estava muito solícito, muito sorridente, como aconteceu e que todos os nossos habitantes de Major Gercino viram agora na capa do Correio Catarinense, onde estávamos eu e o governador de mãos dadas, selando um apoio que ele prometeu para o nosso município e que vem cumprindo. Então, portanto, mais uma vez, ao nosso querido governador Raimundo Colombo, eu faço parte hoje, certamente você já perguntaria, mas estou me antecipando a lhe dar essa notícia, faço parte hoje do PSD, que é o partido do governador, que foi feito a convite do governador Raimundo Colombo, foi feito a convite do presidente da Assembleia, Gerson Merizio, e do meu amigo João Rodrigues, a quem eu não pude dizer não. Então hoje participo do partido do governador do estado e desses amigos que me convidaram e eu com muita gratidão aceitei, e desta forma a gente fica mais perto do poder. Sabe que se fazendo parte do partido do governador, as portas estão sempre um pouco mais abertas e com isso nós vamos certamente buscar mais recursos para Major Gercino. Prefeito, outra questão interessante aqui no centro da cidade, que está inclusive agora até mesmo no Ministério Público, essa questão certamente vai para a Justiça, é quanto à situação da Casa do Idoso, construída na gestão anterior. Essa casa ela tem problemas estruturais, e qual foi o procedimento na época? O senhor tem ciência sobre esse assunto? Ô Juliano, quando eu fui muito criticado por não deixar os idosos usarem a Casa do Idoso, mas quando assumi a prefeitura, pedi para que fosse feita uma vistoria naquela construção, que eu sabia que havia muitas irregularidades, muita coisa feita fora do projeto. Pedi para que viesse as arquitetas, as técnicas que fizeram o projeto lá da Associação dos Municípios. E para minha surpresa, elas vieram fazer um levantamento que elas me entregaram depois. O esboço do que elas encontraram de irregularidade era mais grosso, o livro era mais grosso das irregularidades que havia sido cometido na construção daquela casa do que o próprio projeto. Então, eu de posse deste levantamento feito pelas arquitetas que haviam feito o projeto, eu encaminhei ao Ministério Público e havia uns bobos de um vereador
vereador aqui, principalmente um chamado César Formento, que dizia que não tinha nada no Ministério Público e que o prefeito não deixava usar a Casa do Idoso porque ele não queria deixar, porque tinha sido feito no mandato anterior. E eu fiquei tranquilo, me calei e esperei o acontecimento, porque eu sabia que eu tinha colocado lá e que não era possível. Eu tinha uma responsabilidade à medida que colocássemos lá os idosos. E uma boa parte, ou a maioria dos idosos não queriam ir para lá porque sabiam que lá tinha piso liso no banheiro, faltava barra de sustentação, a água que sai lá dos banheiros tem que passar por dentro da cozinha. Então foi feito da pior qualidade possível. E isso ficou no Ministério Público e a promotora pediu uma vistoria através dos técnicos da Justiça. Também ela confirmou que não haveria possibilidade alguma de colocar pessoas idosas naquele recinto. E agora saiu então a decisão da promotora, mandando para a juíza, inclusive já mandando fazer a penhora de bens dos envolvidos que ela achou que deveriam pagar ou ser pelo menos responsabilizados pela má condução dos trabalhos e pela má construção daquela casa, que é o ex-prefeito Gelásio, que é a construtora que fez ou que emprestou o nome para outro fazer, e que o do engenheiro, que na época era responsável, assinou que estava tudo ok e na verdade estava uma bela porcaria que está lá jogada, um patrimônio na época, 4, 5 anos atrás, no valor de R$230 mil, e não se sabe o que fazer daquilo lá, por irresponsabilidade do administrador anterior. Então ele que vem agora pagar pelos atos que cometeu. Ele deixou cometer os atos de irregularidade e agora tem que ser responsabilizado sim pelos atos, pela má gestão, para que nós pudéssemos dessa forma colocar os idosos e dar para eles um local para eles dançarem, para eles se divertirem. Mas infelizmente a Casa do Idoso não pode receber nem sequer aquele que não é idoso, porque lá dentro corre risco, e eu tenho responsabilidade, porque são pessoas já com idade, e se forem para lá onde molha, o piso fica liso, as janelas são tudo pontuda, de forma a fazer com que qualquer idoso passar ao redor desta construção venha a sofrer acidente. Então eu tenho a certeza de que agi corretamente, e agora a Justiça acaba de comprovar de que eu estava certo e mandou inclusive sequestrar ou penhorar os bens até o valor de R$90 mil, para que seja dado depois, para se ver o destino que vai ser dado a esta construção. Nós estamos conversando com o prefeito municipal de Major Gercino, o prefeito João José Davi. Prefeito, outro assunto também polêmico em Major Gercino, possíveis desvios em relação a gestões anteriores no que se refere à folha de pagamento. E recentemente, no início do mês de março, a relatora do Tribunal de Contas do Estado se pronunciou sobre essas possíveis irregularidades na prefeitura na época das gestões de 2005 a 2012, e de acordo com a relatora do Tribunal de Contas do Estado, os valores ultrapassam os R$700 mil. Como que o senhor analisa esse tipo de situação sendo notícia no município de Major? Juliano, mais uma vez, isso não dá prazer a ninguém, mas me dá a certeza de que eu estava agindo corretamente, porque lá no início de 2013, ou lá para agosto de 2013, foi detectado um desvio na folha de pagamento através do contador da prefeitura. E ele prontamente pediu demissão. Desta forma, ele admitiu que vinha fazendo atos ilícitos na folha de pagamento. Ele também assinou uma autorização para que os desvios e os valores que ele havia recebido indevido fossem já descontados na sua rescisão contratual. Mas eu sabia que não estava envolvido só contador da prefeitura, o senhor Vilde Albanage. Ali certamente tinha mais gente. E agora a relatora do Tribunal de Contas veio e colocou o nome de 10 pessoas aqui, que é o senhor ex-prefeito Gelásio Delagnolo, é o ex-vice-prefeito Juca Otto, é o ex-secretário da Fazenda, o Rodrigo dos Santos, o chamado Rodriguinho, é o senhor Valdir Sebastião Ramos, que é o Deco,
o ex-secretário da Saúde, Luiz Henrique da Cunha, que era gestor do Fundo Municipal de Saúde, o ex-contador também da Prefeitura, o senhor Sidney Maciel, contador da Prefeitura de 1994 a 2008. Essas pessoas apareceram então no número de 10. Somando os valores de 2005 a 2012, isso sem nenhuma correção, ultrapassa o valor de 760 ou 780 mil reais. Se formos hoje corrigir esses valores, certamente passam de 1,5 milhão, chegam talvez até perto de 2 milhões. E essas pessoas têm que ser penalizadas, elas têm que ser chamadas a devolver aos cofres públicos, a perder os seus bens, a ser penhorados os seus bens, porque é impossível que um prefeito que ficou 8 anos compactuando com esses desvios na folha de pagamento, nós estamos falando, Juliano, só na folha de pagamento. Acredito eu que se fosse feito um levantamento mais a fundo em todas as contas, em todos os setores da Prefeitura, nós estaríamos falando hoje aí a mais de 10 milhões de reais. Mas o Tribunal de Contas limitou-se a ficar 2 semanas só tratando da folha de pagamento. E pegou ainda só superficialmente, porque 2 semanas daria só para começar. Mas os fatos eram tão graves que em 2 semanas eles chegaram a apurar um desvio de mais de 760, 780 mil reais sem correção. A forma com que era conduzida a administração em Major Gercino era de forma vergonhosa, era de forma corrupta, e isso vem tudo, o Tribunal de Contas vem a corroborar o que eu já havia pré-levantado. Mas me limitei a ficar quieto e também esperar o que o Tribunal de Contas levantasse. E desta forma, quando chegou no início de março, também é matéria de página inteira de jornal, os fatos ocorridos na folha de pagamento levantados pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e essas pessoas têm que sim que ser responsabilizadas porque cometeram atos ilícitos. Vamos dizer que nós temos ainda 1 ano ou praticamente 8, 9 meses pela frente. Nós ainda vamos comprar uma escavadeira hidráulica que o povo vai ter a felicidade de ver ela aqui na frente da Prefeitura. Nós vamos fazer muito trabalho ainda no interior. Nós vamos dar uma boa recauchutada na estrada que liga Major Gercino a Boitesburgo, uma vez que o Estado praticamente abandonou, mas nós, com nossos parcos recursos, com nossos pequenos recursos, nós vamos dar assistência aos nossos moradores de Boitesburgo, do Pinheiral, daquela parte alta, e eles podem ter certeza que o município não os abandonará. O prefeito de Major Gercino não deixará o nosso interior abandonado. Nós vamos deixar a estrada que liga Major Gercino a Boitesburgo também em perfeitas condições de trafegabilidade, como as estradas do nosso município. As estradas vicinais do nosso município são elogiáveis as condições delas. Mas então nós tivemos também que encampar a melhoria das estradas do Estado, porque nós não podemos deixar as nossas estradas municipais boas e quando a espinha dorsal, que é a rodovia do Estado que liga Major Gercino a Boitesburgo, em péssimas condições como estava. Hoje, se você for a Boitesburgo, você já vai ver que elas melhoraram em 80%, e o outro 20% nós vamos certamente dar condições, teremos condições, embora nós estamos vivendo um momento de crise econômica, um momento de crise política, nós vivemos um momento de desgoverno no nosso país, porque lá em Brasília hoje é o seguinte: salve-se quem puder, e a economia do país ficou esquecida. Mas nós mesmo, caindo a arrecadação, nós vamos certamente dar condições do nosso agricultor morar lá onde mora, feliz da forma que mora e com condições, com boas estradas, e para que ele lá possa produzir as riquezas do nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Ok, nós queremos agradecer pela participação do prefeito municipal de Major Gercino, o prefeito João José Davi, do PSD. Obrigado pela sua participação conosco. Juliano, eu que agradeço à Rádio Vale por dar essa oportunidade da gente falar aos nossos conterrâneos do Vale do Rio Tijucas, aos meus amigos de Major Gercino, e dizer que estou sempre à disposição deste amigo querido que é o Juliano, e
que está sempre à disposição, informando a comunidade onde o seu meio de comunicação tem alcance. E muito bem informado, o Juliano é aquele repórter, quando ele escreve, ou quando ele faz a entrevista, ou quando faz os seus comentários, podem crer que é verdade. Isto não é invenção e não é sensacionalismo que este repórter faz. Este repórter merece o nosso respeito, merece o nosso carinho pela verdade e pela forma séria com que ele faz jornalismo no nosso Vale do Rio Tijucas e em toda a região onde os seus meios de comunicação têm abrangência. Meus parabéns ao Juliano, meus parabéns à Rádio Vale por ter profissional da sua categoria e da sua presteza e da sua honestidade. Meus parabéns e muito obrigado.